Bom, finalmente chegamos nas máquinas de Turing. As máquinas de Turing, elas são também dispositivos reconhecedores, assim como autômatos finitos, eu abreviei aqui, né, e autômatos com pilha. Então, e mais do que isso, elas não são muito mais elaboradas do que os autômatos finitos ou os autômatos com pilha que a gente viu, só que mesmo assim, elas são elaboradas, elas têm um extra a mais que já é suficiente para a gente conseguir aí reconhecer novas classes de linguagens, tá? Então a gente tinha antes aqui, né, nossos autômatos finitos, que basicamente a gente tinha o controle de estados, que significa ele sabe ali quem é a função de transição, certo? Ele armazena em memória quem é o estado ativo, é suficiente, porque dado um estado ativo, dado um símbolo da minha cadeia de entrada, eu sei para qual outro estado ir, certo? E como entrada aqui a gente realmente só tinha a cadeia de entrada, tá? Com esse tipo de dispositivo aqui a gente consegue reconhecer então as linguagens regulares. Quando a gente viu os autômatos com pilha, a única diferença foi que apareceu aqui uma pilha, né? Então, a gente ainda tem uma entrada ali, que são os símbolos da entrada, né? Só que agora a gente tem uma nova memória ilimitada, só que ela só se comporta como uma pilha, o que significa que eu só tenho acesso, né, ao último elemento que acabou de entrar nela. E aí, relacionado com esses dispositivos, a gente tem as linguagens livres de contexto. Uma máquina de Turing não é muito diferente desses dois dispositivos, como eu já falei. Só que agora a gente tem aqui como no lugar de uma entrada simples, a gente tem o que a gente chama de fita, e essa fita é infinita. Então aqui ó, é um espaço ilimitado que a gente poderia armazenar qualquer coisa, tá? Então aqui agora nessa fita a gente vai ter alguns símbolos que a gente chama de branco, certo? Vai ser representado assim. Então a gente vai ter a nossa entrada ali e vai ter vários espaços, infinitos espaços em branco que a gente pode usar como quiser. Bom, agora a nossa máquina ela pode se movimentar nessa fita para a esquerda ou para a direita, tá? Então, dado o estado que ela está atualmente, dado o símbolo que está ali na entrada, ela pode escrever nessa fita, se ela quiser, e ir para a direita ou para a esquerda. Tá? Então a gente não tem mais aquela obrigação de estar sempre se movimentando para a direita, que era o caso aqui dos autômatos finitos e dos autômatos com pilha. Agora a gente pode se mover para a esquerda ou para a direita e a gente pode escrever nessa própria fita aí. Como agora é a gente que controla para que lado que a gente vai, se vai para a esquerda ou para a direita nessa fita, o estado ativo, quando o estado final ficar ativo, ele já vai significar aceitação aqui, tá? Então a gente não tem mais aquele sentido de consumir a entrada inteira antes de tomar uma decisão. Aqui, assim que a gente entrar num estado de aceitação, a cadeia ali vai ser aceita. Só que a gente também tem um outro estado agora, que é o estado de rejeição. Tá? Então a gente tem claramente dois estados distintos, um de aceitação e um de rejeição. E assim que a máquina entrar em um desses estados, o processamento vai acabar. Então, o nosso poder aí de reconhecimento foi aumentando ao longo do tempo. Né? Aqui em linguagens regulares, a gente consegue reconhecer coisas do tipo A elevado a N, qualquer quantidade de A's. Isso é uma linguagem que é regular, certo? A gente viu, usando o lema do bombeamento para linguagens regulares, que nem todas as linguagens são regulares. Por exemplo, a linguagem AN-BN, a mesma quantidade de A seguida pela mesma quantidade de B's. E essa é uma linguagem que é livre de contexto, né? A gente consegue reconhecer ela com autômato com pilha. E também a gente viu o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, que nem todas as linguagens são livres de contexto. Por exemplo, a linguagem AN, BN, CN. E essa é uma linguagem que é decidível, uma linguagem que é Turing reconhecível também. Então a gente agora entrou aí em novas classes de linguagens, tá? Bom, as máquinas de Turing têm esse nome porque elas foram propostas pelo Alan Turing em 1936, quando ele tinha exatamente 24 anos de idade. É claro que ele não deu esse nome para elas na época, né? E fica aí como uma dica cultural para vocês darem uma conferida na história dele. Tem um filme sobre uma parte da vida dele, né? O filme lá, O Jogo da Imitação.
Mas é uma parte mais relacionada aí à Segunda Guerra, que foi inclusive, né, depois que ele propôs a máquina de Turing. Ele é considerado como sendo o pai da teoria da computação, por causa de todas as contribuições que ele deu, certo? A gente tem inclusive um prêmio Turing na computação, que é o Oscar aí da computação, e vários nomes como Dijkstra, o Knut, Dennis Ritchie, Ken Thompson, Hopcroft já ganharam esse prêmio, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada real na história dele, né? Que é uma história que termina de uma forma bem triste. E, infelizmente, só agora em 2013 que a rainha da Inglaterra pediu perdão oficial pelo que aconteceu com ele. Então, fica aí como dica para vocês darem uma olhada. Mas o que tem de tão especial com as máquinas de Turing, afinal de contas? Já que eu falei que elas só têm alguma coisinha a mais de diferença com os autômatos finitos e os autômatos com pilha, né? Bom, assim como eles, elas são modelos de computação, tá? E é o que a gente tem visto desde o começo da disciplina, eles são modelos simples de computação. Só que as máquinas de Turing, mesmo sendo tão simples, elas têm poder equivalente aos computadores que a gente tem hoje em dia. Então, só de poder ter uma fita infinita onde a gente pode escrever e ler e se mover para a esquerda e para a direita, a gente consegue modelar qualquer coisa que a gente consegue fazer nos computadores de hoje em dia. Mas vamos, enfim, ver como elas funcionam, tá? Agora a gente continua tendo aí uma máquina de estados, certo? Então tem estados e transições entre eles. E as nossas transições vão ser dessa forma aqui. Então, se eu estou no estado P e eu leio o símbolo A, o que eu vou fazer é escrever o símbolo B naquele mesmo lugar e me mover para a esquerda ou para a direita, tá? Então, M aqui é esquerda ou direita. E aí sim eu vou para o estado Q, certo? Então, o que pode acontecer que eu coloquei nesses diagramas aqui, né? A gente está, a máquina aqui, né? O controlador de estado está no estado P. E a gente está lendo uma porção da fita aqui que tem um símbolo A. Então, o que pode acontecer é que eu fui para a esquerda, certo? Então, eu fui para o símbolo logo anterior, aqui é o que tinha, e escrevi B, aonde estava o A antes, ok? Ou, né, a gente também pode colocar que a gente vai escrever o B e se mover para a direita. Mas e se eu não quiser mexer no conteúdo da fita? Se eu quiser ler o A e deixar o A ali? Bom, então coloca aqui que você vai escrever o próprio A, certo? Mas vamos discutir um pouco como é que seria a ideia para reconhecer essa linguagem aqui, tá? A NBNCN com pelo menos um símbolo aí de cada um. Uma coisa que sempre vai acontecer é que a fita inicialmente contém apenas a cadeia de entrada, né? Qualquer cadeia de entrada, e todo o resto da cadeia está em branco. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Nossa fita, eu coloquei uma cadeia que pertence à linguagem já. Todo o resto aqui está em branco, certo? Tem os símbolos ali de branco. E o que acontece é que inicialmente a cabeça ali de leitura da fita está apontando para o primeiro símbolo, certo? E aí o que eu vou fazer é, bom, olha, encontrei um A aqui, marca ele, certo? Porque agora por ter um A aqui, eu preciso ter um B depois, e depois desse B eu preciso ter um C, certo? Eu preciso casar exatamente cada A que eu leio com um B e outro C. Então eu li esse A, começa a andar para a direita aqui na fita, ignora esses A's aqui, porque no momento eu tô lembrando dessa informação, já marquei um A. E aí eu cheguei aqui, opa, isso aqui é um B, então vou marcar com outra coisa aqui, com um Y. Então, casei esse cara com um A que eu já tinha lido antes. Continua para a direita aí, ignora os outros B's, porque eu preciso marcar um C. Cheguei aqui, tem um C, vou marcar isso aqui com Z, certo? Então, acabou que eu precisava, né? Consegui casar um A com um B com um C. E agora eu começo a voltar para a esquerda. Tá? Então, ignora esses B's aqui, ignora esse Y, ignora esse A. Cheguei no X. X indica um A, né? Então, tô marcando A's com X, então se eu cheguei no X é porque tem um A ali. Agora eu posso ir para a esquerda porque eu sei que o próximo possivelmente é um A. Marquei ele com X e começa a andar para a direita de novo. Ignora esses A's, ignora esse Y também, porque eu preciso encontrar um B. Assim que eu passar por A's e Y's, né? Eu sei que eu potencialmente vou ter um B ali.
Continuo indo aqui para a direita, ignoro os outros Bs, ignoro as Es também, porque já são coisas marcadas, até chegar num C. Cheguei em um C, marca ele, que eu estou casando coisas. Acabou o que eu precisava fazer, então começa a voltar para a esquerda de novo. Ignora os Es, ignora B, ignora Y, ignora A, cheguei no X. Nesse momento eu sei que eu estou na última parte aqui potencialmente de um monte de X que eu já tinha feito antes. Então vai para a direita, A é um A, então marca com X. Continua indo para a direita, ignora esse A, ignora os Y até encontrar um B. Marquei aqui o B. Continua indo para a direita, ignora esse B, ignora esses Es até encontrar um C. E nesse momento a gente começa a voltar para a esquerda de novo, ignora tudo isso daqui até chegar na posição do último X. Cheguei na posição do último X, vou para a direita para marcar esse A. Agora eu continuo indo para a direita, ignora esses Y aqui até chegar num B. Ignora esses Es aqui até chegar num C. E aí, nesse momento, a gente pode voltar aqui, né? Só para verificar, olha, tô voltando até chegar num X. Cheguei em um X. Depois desse X tem um Y. Isso significa que eu já marquei todos os As que eu tinha no início. Então, tudo bem. Vamos verificar se não tem mais nada, né, marcado aqui. Sem marcar, aliás. Quando eu chegar aqui, eu sei que todo mundo está marcado e posso aceitar essa cadeia. Esse procedimento que eu escrevi só vai funcionar se a cadeia estiver na minha linguagem. Então, por exemplo, aqui a gente começa com a fita só com a cadeia, certo? Todo o resto está em branco e a cabeça da fita começa ali, a cabeça da máquina começa na primeira posição da fita. É um A, marquei esse A com X. Aí eu vou ignorar todos os As que vêm depois até encontrar um B. Encontrei um B aqui, marco ele com Y. Eu vou ignorar todos os Bs que vêm depois até chegar num C, marco ele com Z. E aí a gente começa a voltar para a esquerda. Ignora Bs, ignora Y, ignora As até chegar nesse X aqui e anda uma posição para a esquerda, é um A. Então, tá aqui o X, começa a andar para a direita, vai ler As, ler Y até encontrar o B. Ok. Continua indo para a direita até encontrar um C. Ok, então começa a voltar agora para a esquerda até esse X aqui. Encontrei um X, vou para a direita, encontrei um A, marca ali. Começa a ignorar Ys e não tem mais Ys. Cheguei num momento aqui que não faz sentido mais isso aqui pro que eu tinha falado antes, né? Eu precisava ignorar Ys até encontrar um B. E eu cheguei em algo ali que não é nem B e nem Y, então não vou, essa linguagem, essa cadeia aqui não faz parte da linguagem. Tá? Então, só para formalizar mais ou menos essa ideia, eu vou percorrer a fita e marcar. Para cada A eu vou marcar um B e um C, certo? E a marcação aí pode ser com símbolos diferentes, tá? Poderia ter marcado o A, ao invés de escrever um X aqui, eu poderia ter feito uma bolinha em cima do A. Literalmente eu estou marcando, né? Se por algum motivo não for possível fazer essa marcação desse jeito, então rejeita, porque aí a linguagem não está na cadeia. Se todos os símbolos no final foram marcados, ok, ótimo, aceita, porque eu consegui casar um A com B com C, então tem a mesma quantidade nessa ordem, né? Qualquer outra coisa que aconteça, sobrou símbolo fora de ordem, rejeita. Então, esse aqui é um diagrama de uma máquina de Turing que vai reconhecer a linguagem ANBNCN, tá? Eu deixei aqui um exemplo só para a discussão ficar um pouquinho mais simples, mas vamos lá. Então, eu estou aqui no estado inicial Q0, os nossos estados ainda têm alguma memória, certo? O estado Q0 representa um momento onde eu ainda não casei nem As com Bs com Cs, não casei nenhum símbolo ainda. Então, a primeira coisa que o Q0 vai fazer é marcar o primeiro A, certo? Então, li um A, vou escrever X onde estava esse A e vou ir para a direita e vou trocar de estado para o Q1, certo? Então, aqui na fita, tô no estado Q0, ler um A, significa que eu vou escrever um X
mover para a direita e mudar para o estado Q1. O estado Q1 tá em loop ali, o que ele está fazendo é, se tem um Y, escreve Y mesmo e vai para a direita. Se tem um A, escreve um A. Quer dizer, não mexe na fita, no conteúdo da fita, só anda para a direita. Ignorando esses símbolos, né? Então, seria o caso aqui, olha. Eu tenho Ys, aliás, eu tenho esse trecho aqui de A's e Y que eu quero ignorar, porque nesse momento eu estou em busca de um B. Tá? Então, é isso que o estado Q1 ali está fazendo. Então, aqui na fita, né? Estou no estado Q1, leio um A. Não faz nada, não escreve, né? Escreve o próprio A, então quer dizer que não vai modificar a fita. E vai para a direita, só que vai continuar no estado Q1. Agora eu vou tomar essa transição, né? Tem um Y ali, vou escrever o próprio Y e vou me mover para a direita. Só que eu vou continuar no estado Q1. Tem um Y ali de novo, vou escrever o próprio Y e vou mover para a direita e vou continuar no estado Q1. Estando no estado Q1 e lendo um B, significa que eu posso tomar essa transição, certo? Então, estou no estado Q1, li um B, o que eu vou fazer é escrever um Y no lugar desse B e mover para a direita, só que agora eu vou ir para o estado Q2. No estado Q2, a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou ignorar todo esse trecho de B's e Z's que tem aqui, até eu chegar no próximo C, certo? Então, estou no estado Q2 e li um B, escreve o próprio B, só se move para a direita, continua no estado Q2. Estou no estado Q2, li um Z, escreve o próprio Z ali, vai para a direita e continua no Q2. Estou no estado Q2, li um Z, escreve o próprio Z, vai para a direita, continua no estado Q2. Estando no estado Q2 e lendo um C, eu vou tomar essa transição. Então, estou no estado Q2, li um C, eu vou escrever Z no lugar disso, vou mover para a esquerda, né? Agora estão me mandando mover para a esquerda, e eu vou mudar para o estado Q3. O que o estado Q3 está fazendo é, bom, para todos, a gente pode ver aqui, né, que para todos os símbolos ele está escrevendo o próprio símbolo e movendo para a esquerda. Quer dizer, ignora toda essa parte aqui até que a gente chegue no X, né? Essa é a ideia. Então, eu já consegui casar um A com um B com um C, agora eu vou começar a voltar aqui até chegar no começo de novo da fita. Então, tem um Z, estou no estado Q3, tem um Z, escreve Z, vai para a esquerda, continua no estado Q3. E assim por diante. Então, a gente vai ler o B, vai continuar no estado Q3 e vai para a esquerda, vai ler o Y, vai ler o Y, vai ler o A, vai ler o A. Então, nesse último momento aqui, né, quando a gente estiver aqui no estado Q3, eu vou ler um A, vou escrever A e vou ir para a esquerda. Vou continuar no estado Q3. Do estado Q3, lendo X, eu posso tomar essa transição aqui, que me manda escrever o próprio X e ir para a direita. Então, nesse momento, a gente vai aqui para a direita e foi parar no estado Q0. E o estado Q0 era aquele onde não casei ninguém ainda, certo? Então, a ideia é essa. Do estado Q0, leu A, escreve X, vai para o estado Q1. Ignora qualquer coisa até encontrar um B. Quando você vai para o estado Q2, escreve um Y, né, e vai para o estado Q2. Ignora qualquer coisa que tem ali até que você encontre o C. Nesse momento, você escreve um Z e volta para a esquerda. Então, é o que vai acontecer aqui. A gente vai marcar esse A aqui com X. Aqui a gente foi parar no Q1. Do Q1, a gente vai ignorar Y andando para a direita até chegar aqui no B, né? Estando no estado Q1, lendo um B, a gente vai escrever Y. Vai vir parar aqui no estado Q2, né? Estando no estado Q2 e lendo vários Z's, a gente vai andar para a direita ignorando eles até chegar aqui. Estando no estado Q2, leu um C, escreve um Z e volta para a esquerda, indo parar no estado Q3. O estado Q3 vai começar a voltar para a esquerda, ignorando Z's, B's, Y's que tiverem aqui até chegar no X. Então, aqui eu vou estar no estado Q3 ainda. Estando no estado Q3, lendo um X, eu vou tomar essa transição, que vai me mandar para a direita e para o estado Q0. Agora, do estado Q0, lendo Y, a gente veio parar aqui. Então, do estado 0, lendo Y, eu vou escrever Y e vou andar para a direita. Então, continua com Y ali, fui para a direita, só que agora eu estou no estado Q4.
O estado Q4 vai simplesmente andar para a direita sem mexer na fita, ignorando Y's e Z's. Qualquer outra coisa que não tiver aqui não vai valer. Então, ignorando Y's e Z's, vou andar para a direita. Cheguei aqui, estou no estado Q4. Mais uma transição. Cheguei aqui, estou no estado Q4. Nesse momento eu tomo essa última transição, tá? Então, tá com um símbolo vazio, o símbolo da célula vazia. Escreve isso mesmo. Na verdade, nem importa muito que eu escreva. O que é importante é que a gente foi parar no aceita e nesse momento a gente aceita, tá? Então, entrou no estado de aceitação, a cadeia vai ser aceita imediatamente. Não importa onde a cabeça da fita esteja, tá? O que eu não desenhei nesse diagrama, mas foi só para não poluir, foram as transições para o estado de rejeição. Esse aqui, a gente vai ver máquinas de Turing determinísticas, tá? O que significa que para cada símbolo da fita tem que ter uma transição saindo. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui que a fita ela tem símbolos A, B, C, X, Y, Z e ainda tem o símbolo do branco. Do estado Q0 só tem duas setas saindo, quando lê A e quando lê Y. Então, se eu estou no estado Q0 e ler um X, vai para rejeita. E nem importa muito o que você escreva ali, tá? Nem para qual lado você se move também, vai para o rejeita. Se está no Q0 e lê um B, ou lê um C, ou lê um Z, ou lê um branco, vai para o rejeita, tá? Então, dá para perceber que ficaria muito poluído se eu desenhasse, tá? O importante é que tem esse estado, todas as setas que eu não desenhei estão indo para ele. Uma outra observação que eu vou fazer já, mas depois vai ficar claro pela definição, é que se a gente tivesse com a cabeça aqui, eu estou em qualquer estado, estou com a cabeça então no extremo esquerdo aqui da fita. Se eu fizer um movimento para a esquerda aqui, simplesmente o que vai acontecer é que eu vou ficar parada aqui, nesse lugar, tá? Então, não é que nada vai dar errado, não é que nada vai ser rejeitado, eu só vou ficar parada nessa mesma posição.